Olá! Hoje eu vou fazer o tour nesse apartamento e eu quero começar esse vídeo falando de uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Chay, não dá para fazer um projeto 3D? A pessoa não vai ter esse impacto na hora que ela vê ali aquele projeto, ela vai conseguir ver os ambientes e aí não precisa fazer o homestage, não precisa mobiliar e decorar? Então, esse apartamento aqui é um desses cases. O cliente tentou vender através de um projeto 3D, as pessoas viam no site, achavam bonito, interessante, porém, na hora que chegava aqui, viu o apartamento completamente vazio e aquela expectativa que foi gerada foi frustrada e eles não tiveram resultado. E aí eles decidiram investir no homestaging para acelerar a venda do imóvel. Então, vem comigo conhecer esse apartamento. Esse apartamento aqui, ele vale algo em torno de 2 milhões. Então, para um apartamento como esse, a gente precisa trazer elementos mais sofisticados e também trazer peças de design que compõem com o espaço para realmente gerar valor. O perfil do cliente daqui, quando a gente estudou, era um público mais jovem. Mais jovem, eu digo assim, entre 35 e 40 anos. Então, a gente trouxe uma pegada um pouco mais descolada para esse apartamento. Também porque ele está aqui na região dos Jardins, próximo a bares, restaurantes, e a gente ousou um pouco nas cores. Como ele já tinha um piso de madeira e o apartamento estava todo branco, né, era uma palheta, um quadro branco assim, a gente trouxe alguns elementos como os tons de cinza no sofá, no tapete, nos vasos, para trazer uma sofisticação para o espaço e também trouxemos elementos em palhinha que deixam o ambiente mais leve. Por exemplo, essas poltronas aqui, nós queríamos algo mais leve porque ela dava de frente para essa janela. Então, a gente consegue ter uma boa circulação passando por aqui. Eu consigo, por exemplo, dar a volta e acessar a janela se eu quiser, por exemplo, ver a vista. E como ela tem um encosto de palhinha, fica leve, não pesa no espaço. Outra coisa que eu costumo fazer agora são os quadros na parede representando como se fosse uma televisão. Aqui eu não queria colocar aquele rack tradicional, porque eu penso que seria um espaço para receber visitas, receber amigos. Então a gente trouxe esse banco para o espaço e um quadro também que ornasse com a composição. E aí a gente tem alguns detalhes, como por exemplo na mesa de centro, o tom de terracota para a mesa que vai combinar lá com a cozinha, que já vou mostrar para vocês. E esses elementos, eles trazem essa aura mais jovem que eu estava buscando. Indo aqui para a mesa de jantar, gente, foi um grande desafio. Por quê? Eu queria uma mesa de jantar redonda, grande, porque a gente pensa no homestage, nos links emocionais que a gente cria, nas formas que a gente traz, né? Dificilmente eu uso coisas muito, por exemplo, pontiagudas. A gente tenta sempre trazer algo acolhedor. Então, eu queria uma mesa de jantar grande. E, gente, é caríssimo uma mesa de jantar desse tamanho. Então, a gente fez ela, assim, uma parte, digamos, cenográfica. Então, ela é feita com uma base de os pés, né? Eu comprei pela internet. A gente montou aqui e eu tenho uma base de 1,60 m que eu adesivei com esse detalhe aqui de mármore. E a gente fez um desenho como se fosse um X com uma tirinha dourada. Então, quando a pessoa chega, ela tem aquele impacto positivo, porém a gente trouxe uma solução mais econômica para conseguir mobiliar todo esse apartamento. Aqui a gente trouxe um vaso de plantas grande que eu gosto bastante de usar para dar uma presença. E eu queria também que quando a pessoa entrasse aqui no espaço, ela elevasse o olhar, no sentido tipo, eu queria que ela olhasse para cima. Então a gente também trouxe esse pendente para cá, porque não tinha nada. E a gente queria também trabalhar um pouquinho da sofisticação, por isso o detalhe em dourado. Aqui para trás também foi
um aparador que a gente desenvolveu com linhas curvas, seguindo o padrão da mesa, seguindo o padrão daquele banco que a gente acabou de mostrar. E a gente trouxe aqui alguns acessórios e também um quadro de destaque para esse ambiente. Agora eu quero falar do hall de entrada. Vem aqui comigo. Olha só, esse hall de entrada, ele era totalmente branco, sem graça. O que que acontece? Aqui na parte do hall social, não tem janela, era um ambiente escuro. Então a pessoa saía de um ambiente escuro e entrava num ambiente totalmente claro, branco. Então, a sensação que eu queria trazer quando a pessoa entrasse dentro do espaço era de ter um portal, como se fosse um portal dimensional, assim, que ela estivesse saindo daquele hall escuro, frio ali, e toda a parte aqui de baixo do prédio também é um prédio antigo, e ela fosse assim teletransportada para um outro lugar, para realmente ter uma quebra. Então eu precisava trazer um elemento forte, porém que gerasse conexão com todo o ambiente. Então a gente pintou isso tudo aqui de azul, esse azul marinho, então parede, teto, e eu trouxe um quadro também grande que gera essa conexão e que faz parte, né, harmoniza com todo o espaço. E as pessoas, a hora que entram, elas ficam realmente encantadas, porque dá esse choque mesmo. Saio de um lugar escuro, velho, antigo, para um lugar moderno, descolado, perto de bares, perto, né, de tudo, de ter um supermercado aqui bem aqui na esquina, tem um bar aqui embaixo. Então era essa sensação que a gente queria trazer e graças a Deus deu super certo. E o outro ponto de destaque é essa cozinha que vocês vão ficar um pouquinho chocados, mas vem comigo que eu quero mostrar. Gente, nessa cozinha só tinha essa bancada e pasmem, todos esses móveis, olha só, tudo isso daqui, geladeira, cooktop, micro-ondas e os armários, é tudo cenográfico. E eu sei que essa parte da cenografia gera um pouco de dúvida, gera um pouco de ansiedade em vocês. Então eu preparei um curso onde eu mostro todos os detalhes que foram feitos aqui nesse apartamento, tudo que é cenográfico, como é que foi montado, e também falamos mais da parte do sofá cenográfico, da cama cenográfica também. Então se você quer aplicar isso no seu imóvel ou quer começar a trabalhar nessa área e quer aprender essa parte técnica do negócio, a gente agora tem um curso que eu fiz todo em cima desse apartamento. Então toda a planilha de custo, quanto eu gastei para fazer esse armário, tem nesse curso. Então, se você quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui o contato da minha equipe, você pode falar com eles ou entra também dentro do meu site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas falando aqui dessa cozinha, foi a primeira que eu fiz nesse sentido, né, de ter esses armários cenográficos, porque eu queria trazer um impacto legal para quem visitasse e mostrar que é uma cozinha grande, é uma cozinha clara, que cabe, né, essa parte de armários, e queria deixá-la mais acolhedora. Então a gente fez toda essa parte, ó, a gente colocou os puxadores, e isso aqui tudo, gente, é de MDF, tá? É tudo MDF, e eu conto tudinho dentro do curso, que é o homestaging na prática, com todos os detalhes desse apartamento. Ó, a lava e seca também é cenográfica e o cooktop também, olha só, esse cooktop também é cenográfico. Então, foi bem engraçado, porque quando o cliente veio visitar o apartamento, a gente terminou o homestaging, ele chegou aqui, entrou e falou, nossa, que lindo! Nossa, Chay, você conseguia fazer os armários da cozinha? Eu falei, então, é tudo cenográfico, porque realmente, gente, parece muito, muito real. E aí, eu queria trazer um destaque para a cozinha, como se fosse algo acolhedor, mas algo que desse um destaque, que fosse diferente. Por isso, aqui nesse cantinho, eu decidi pintar tudo isso daqui até o teto também, desse tom de laranja avermelhado. E assim, gente, é porque assim, no vídeo eu acho que fica legal, mas presencialmente é incrível, assim, porque você tem uma cor que impacta e também foi tudo estratégico, porque esse daqui é um cantinho que
Quando a pessoa estiver cozinhando ou estiver lavando uma louça, ela não vai enxergar, porque ela vai estar na lateral, a pia tá por aqui. E quando ela estiver, por exemplo, sentado nesse banco, que é também cenográfico, e eu conto dentro do curso, ela também não vai estar olhando para essa cor, ela vai estar olhando para a parte da cozinha. Então eu consigo trazer cor, destacar o imóvel, trazer uma coisa assim quentinha, sabe? Um aconchego. Mas de uma forma também sofisticada, uma forma muito pontual. E aqui a gente montou a mesa posta para quatro lugares, porque eu acho que a gente tem uma mesa muito grande e acaba que no dia a dia você vai ficar mais por aqui. Você acabou de cozinhar, você senta, você vai conversar com seu marido, às vezes tomar um café da manhã rápido. Então eu quis destacar essa parte como realmente uma parte mais usual do dia a dia e deixar a parte de mesa de jantar de uma forma realmente mais sofisticada ali, e eu acho que deu super certo todo esse trabalho. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse cantinho laranja avermelhado, se você achou que ficou gostoso, acolhedor, se você achou que ficou demais, comenta que eu quero saber a sua opinião. Quando a gente fala de homestaging, muitas vezes a gente tem uma impressão de que tem que ser tudo neutro, básico, tem que agradar a todas as pessoas e muito pelo contrário. Quando falamos de homestaging, a gente tem que pensar no público-alvo para cada imóvel. Como aqui era um perfil mais jovem, mais descolado, eu conseguia usar um pouco mais nas cores, nas composições. Tem outros imóveis que a gente faz que é um público, você vê que é mais minimalista. Então, a gente faz um trabalho mais direcionado para esse público. Tudo pensado no perfil das pessoas que vão visitar ali, que podem comprar o imóvel. E eu tento fugir um pouquinho disso tudo muito neutro, muito básico, que acaba ficando muitas vezes sem graça. Tem que ter um pouquinho de cor, tem que ter um pouquinho de estilo, as coisas têm que combinarem entre si e tem que trazer o principal, que é aquele encantamento, o brilho nos olhos de quando vê, né, o imóvel preparado. Aqui, gente, eu tenho um banheirinho social e tenho a lavanderia que a gente também fez a lava e seca cenográfica. Agora eu quero mostrar para vocês a parte íntima, né? A parte ali dos quartos, banheiros. Nesse apartamento eu tenho 2 quartos, por quê? Eram 3 quartos, porém eles integraram 2 quartos para ficar um quarto bem grande, porque o pessoal que trabalha a venda desse imóvel, né, a imobiliária que é parceira minha, eles já venderam outros apartamentos nesse prédio e eles viram que as pessoas faziam isso, para ter um closet maior, eles faziam integração de 2 quartos. Então foi isso que eles fizeram nesse apartamento. Nesse quarto eu quis trazer um link com a parte da sala, então a gente trouxe a roupa de cama em tom de azul. Então as pessoas também me perguntam, Chay, você usa sempre o branco? Depende, 90% dos casos eu uso branco, mas de vez em quando também a gente traz algo diferente. Foi o caso desse quarto. Então aqui a gente trouxe uma palheta mais pro tom de azul e a manta aqui em amarelo para dar uma quebrada. O quadro que tá aqui também é um quadro cenográfico, tem uns tons de azul, até um roxinho com tons de dourado que combina. E a bancadinha ali como se fosse um escritório, um quarto de visitas. E esse quarto realmente ele é bem grande, então dá para colocar um armário enorme aqui, dá para pessoa que comprar o apartamento inventar e fazer várias coisas. E eu sempre falo dos links emocionais, né? Então a gente trouxe para cá esse violão para criar esse link também, sabe? De música, de coisa legal. Normalmente as pessoas gostam de tocar, então fica tipo um quarto multiuso, digamos assim. E aí agora a gente tem a nossa suíte master, que eu quero mostrar alguns detalhezinhos para vocês. Nesse quarto, como eu falei, eles juntaram 2 quartos em um. E aqui ficava meio aberto demais. Então o que eu fiz? Eu dei uma setorizada. Então eu trouxe esse painel para cá. Isso é do homestaging, então se a pessoa quiser comprar e depois quiser ficar, eu vendo para o cliente. Se não, eu tiro, deixo guardado e levo para um próximo trabalho de homestaging. Até porque a gente fez ele em 3 partes aqui. Também vou falar um pouquinho do painel no curso, tá?
Então a gente deu uma setorizada. E outra coisa, como essa porta aqui de entrada dá diretamente para a sala, eu queria trazer como se fosse um biombo, né? Para dar uma sensação de mais de privacidade para o quarto. Por isso que a gente fez ele assim, L. Então, do lado de cá ficou o closet, do lado de cá ficou o quarto, né, a parte da cama, e bem aqui a gente tem o banheiro. Então eu vou mostrar um pouquinho do banheiro, depois a gente vai lá pro... Esse banheiro, ele só tinha a parte da bancada. E os clientes também não queriam investir em fazer armários. Então tudo que vocês estão vendo é do Homestaging. Então os espelhos que a gente colocou aqui, como são duas cubas, eu coloquei 2 espelhos com um detalhezinho em couro que vai ornar com a poltrona ali do quarto, a parte de plantas. Também trouxe, olha só, um creminho, um sabonetezinho da L'Occitane para dar um charme e linkar também com o público-alvo desse apartamento. E aqui embaixo eu trouxe como se fosse um banco de madeira também para dar uma aquecida, porque ele é realmente muito branco, e detalhezinhos para enfeitar. No lado de cá, como ele é bem grande esse banheiro, e a gente também queria trazer essa questão sempre do aconchego, da conexão, então a gente trouxe plantas, velas e um roupão bem fofinho para a pessoa também se sentir em casa e dar, né, essa sensação mais acolhedora para esse banheiro que era muito branco. Aqui dá para vocês verem aquela questão que eu falei da conexão, né? Então você tem esse biombo que você consegue ver lá, mas tem uma certa divisão. E aí eu trouxe para cá esse cantinho super acolhedor com uma poltrona de design, que é para representar o público-alvo desse apartamento. Aqui a gente fez um jardinzinho, a gente investiu muito em plantas no apartamento. Como a gente queria esse aspecto mais jovem, mais descolado, uma conexão com a natureza, a gente tem um piso de madeira também, então a gente trouxe muitos desses elementos aqui. E uma coisa que eu sempre falo também das conexões por exemplo, a gente trouxe essa garrafa de água, que é uma água que o público de um apartamento, por exemplo, como esse, de 2 milhões, consome. Então a pessoa entra e ela se identifica, ela se vê representada pelas marcas que estão dentro do imóvel. E aí a parte da cama é uma cama cenográfica feita com caixas de papelão. Também mostro todos os detalhes de como a gente fez lá no curso. E a gente trouxe a paleta de cores que a gente usou na sala. Eu gosto muito de fazer esses links. Então a gente trouxe o cinza para cá, mas numa forma de tricô, que também é um trabalho mais manual. O detalhezinho, por exemplo, do pendente da sala em dourado, a gente trouxe para a luminária aqui em dourado também. Então essas conexões, esses links é importante de fazer, por isso que eu sempre friso que tem que ter um profissional qualificado para te ajudar, né? Se você está querendo vender um imóvel, você tem que procurar um stager. Então talvez aí na sua região você não consiga encontrar, seja algo novo, entre em contato com a gente. Se a gente não conseguir te atender, a gente pode indicar algum profissional formado pelos meus cursos, tá bom? E aqui, concluindo esse tour, a gente vai pro closet, né? Então eu trouxe, olha só, gente, um vestido. Por isso que eu falo muitas vezes que o pessoal acha que o homestaging ou que é só colocar uma cama, é só colocar uma mesa. Não, tem que ter esses links. Então eu trouxe o vestido que combina com a cor da cozinha. A gente trouxe para cá, ó, tem a cômoda, você tem umas flores que também estão dentro da paleta de cores. Aqui, ó, o detalhezinho que eu falei das marcas, uma caixinha da Vivara, de joias, que também representa o público desse perfil de imóvel, relógio, perfume também. Então, tudo isso é pensado. E aqui, ó, no cantinho tem até um sapatinho para a pessoa pensar, eu tenho vestido, eu tenho sapato, eu tenho perfume, e ela vai realmente se sentir em casa. E aqui, como a ideia era representar um closet, a gente trouxe esse varão também com um detalhe em madeira
para trazer a questão da natureza, que a gente está frisando muito aqui nesse apartamento. E tem até umas roupinhas penduradas ali, parecendo aquelas lojas mesmo, né? Exposição. Então, tudo isso gera uma conexão, gera um link e a pessoa se sente como se ela estivesse em casa e dá a possibilidade para ela de pensar: ah, mas eu não gostei da cama desse jeito, mas ela sabe que cabe. Aí o que ela vai fazer? Ela vai mudar o edredom, vai mudar uma almofada, vai fazer do gosto dela. Ah, não gostei, sei lá, disso, eu não gostei daquilo, mas ela sabe que tem o espaço que pequenas alterações vão conseguir atingir o que ela deseja. Então, isso que a gente faz no homestaging é trazer uma sensação de segurança para quem está comprando um apartamento ou a casa, de que cabe todos os móveis, de que vai ficar legal, que ela pode se sentir acolhida, que aqui pode ser o novo lar para ela. Então, quando as pessoas me perguntam: Chay, posso fazer um projeto 3D? A minha resposta é sempre não, e eu ainda friso que quem está tentando fazer um 3D está no mínimo 3 a 4 anos atrasado. Se vocês pegam, por exemplo, a Loft, que é uma grande referência na venda de imóveis, eles faziam um projeto 3D há 3, 4 anos atrás. Hoje eles não fazem mais. Os imóveis que eles têm, que são deles no portal, são todos mobiliados. Então, não tem essa experiência que eu mostrei aqui dentro de um projeto 3D. Por mais que você fale: eu vou imprimir e vou colocar na parede, eu vou usar um óculos. A realidade, né, de você tocar, de você sentir a sensação do tecido, né, de você ter o olfato, um cheirinho gostoso, uma conexão no espaço, é muito mais rápido. Então, quando a gente fala do lado emocional, o nosso lado processa algo em torno de 12 milhões de bits de informação por segundo. Quando a gente fala do nosso lado racional, nosso cérebro processa apenas 50 bits de informação por segundo. Então, o lado emocional é muito mais rápido. Se a pessoa está com uma expectativa muito alta, vem no projeto 3D e chega no imóvel e ele está completamente vazio, a sensação que ela vai ter vai ser uma sensação negativa. E aí ela vai começar a racionalizar negativamente e tentar sempre procurar algum defeito ou alguma coisa para justificar aquela sensação que ela está sentindo. Já quando ela entra, ela vê a foto do jeito que tá, chega no imóvel, tá igual a foto, na verdade, melhor, né, do que a foto. O trabalho é sempre, né, gerar uma experiência muito positiva na visita. Então, quando ela vê a foto, chega aqui, tá tudo do jeito que ela viu e ela tem uma sensação agradável, ela começa a procurar argumentos na mente dela para realizar aquela compra. Por isso que o homestaging ele é tão eficiente, porque ele mexe com o lado emocional das pessoas, que é o que dita o que elas vão fazer ou não. Depois elas usam razão para justificar. Então, é extremamente importante fazer o trabalho de homestaging, mobiliar os imóveis que estão vazios, ou se você mora no imóvel, precisa também fazer, às vezes, uma despersonalização, fazer uma produção, comprar alguma coisa para produzir ele, para acelerar a venda. Então, se você tem um imóvel que acelerar a venda, entre em contato com a gente. Se você quer se especializar nessa área, ou se você quer fazer isso, né, no seu imóvel, a gente tem hoje o curso Staging na Prática, onde eu vou mostrar todos os detalhes que nós fizemos aqui nesse apartamento, junto com planilha de valores, tudo que a gente gastou, como a gente montou. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.